morte é um banho no esquecimento. Eliphas Levi vai dizer o seguinte, que quando você morre, aliás, para quem gosta desse assunto, existe um livro maravilhoso, que é o Livro Tibetano dos Mortos, que vai falar a mesma coisa, diz que a primeira coisa que vai morrer são as memórias negativas. Aquelas coisas desagradáveis, os ódios, os traumas, os preconceitos, diz que isso, como é próprio da matéria, se dissipa muito rapidamente. Aí diz que depois tinha com as memórias positivas, os momentos mais felizes, coisa e tal, mas mesmo esses, com o tempo, vão dissipando. Aí quando você perde as memórias e perde os estímulos do meio, perde também os desejos. Não fica mais atado a desejos. E aí diz que fica muito puro e volta a nascer com essa pureza, só com aquilo que você aprendeu. Só com aquilo que você despertou de essencial, seja valores, virtudes, sabedoria que conquistou. E todos os adereços vão embora. Então, às vezes, uma pessoa que está enrijecida aqui, uma pessoa que está endurecida de preconceitos, de ódios, daqui a pouco é uma criança muito pura, muito leve, e recomeça só com essas sementes de ouro que construiu. Então, disse que a morte seria uma expressão como se fosse de uma misericórdia da natureza, que livra você de todas aquelas coisas que você sozinho não conseguiria se livrar. Mas acontece que está dentro da programação humana um dia você aprender a se livrar sozinho disso e não precisar mais da colaboração da morte. Então fica só a abertura de expressão do espírito conquistada. Veja o tanto de luz que passou daqui de cima para cá. Isso fica. O resto é apagado. Memórias negativas, memórias positivas, se forem intranscendentes, apagam também. Os desejos que atam, entendam isso, porque estabelecer relações com as coisas, de tal maneira que eu sou dependente disso, não vivo sem isso, isso é uma escravidão. Agora, estabelecer laços com as coisas de tal maneira que eu me dou para as coisas, eu quero o bem das coisas, isso é amor, é laço também, mas esse não aprisiona. O laço do desejo aprisiona, gera dependência, o laço do amor liberta. Então, cuidado, há laços e laços. Às vezes criamos laços com as coisas para nos doarmos as coisas, para lançarmos luz sobre as coisas. Isso é um laço amoroso. Um laço de dependência e de desejos, esse é uma prisão. E esse estabelece limites. Com isso, sem isso eu não vivo. Bom, vai ter que aprender a viver. Um desejo de posse, um egoísmo, de fazer as coisas gravitarem em torno de vocês. Isso é uma perda de liberdade. Isso são grilhões, isso é escravidão, isso necessariamente vai ter que ter.